E aí pessoal, todos bem? Olha, este vídeo não é sobre conteúdo, não trata de análise de edital e muito pouco eu irei tratar sobre macetes para resolver questões. Nesse vídeo eu vou trazer algo que eu considero muito mais importante. É um vídeo sobre como lidar com a frustração e a decepção. É o que eu sempre falo, é um vídeo para te ajudar a ver através da decepção. Qual a razão desse vídeo? No último domingo, tivemos a prova da PM Bahia e ao lado, da alegria de muitos alunos que contentes tiveram um bom desempenho, também acompanho a decepção e chateação, de alguns outros alunos que não tiveram um desempenho esperado por eles, Houve aquela quebra de expectativa entre o que eles queriam e o desempenho. Bom, o momento, pessoal, não é de desespero. Ter um desempenho ruim em uma prova não é o final do mundo. Muito pelo contrário, faz parte do processo. Mas também não é um momento de fazer piada. É um momento para trazer algumas verdades. Verdades que muitos de vocês já conhecem, mas não conseguem lembrar delas agora por conta desse momento de chateação, de decepção. A minha intenção ao gravar esse vídeo aqui é justamente para lembrá-los dessas verdades e para quem não conhece elas, acabar conhecendo essas verdades. Minha intenção é evitar que você, meu aluno, meu seguidor, caia no que eu chamo de limbo dos concursos, ou também se torne um concurseiro eventual, um concurseiro indeciso, que é uma figura que vai ter uma dificuldade muito maior em lograr êxito nos seus objetivos. Então, como eu sempre digo, é necessário ver através da decepção, porque através da decepção você vai encontrar 4 verdades que eu elenco fundamentais para a sua trajetória, tá? A primeira verdade, e é uma das mais importantes, e é a que você precisa inicialmente aceitar, é a seguinte: o resultado de uma prova não define a sua capacidade. Seja lá qual foi a sua pontuação, essa pontuação não reflete a sua capacidade. Gente, até o concurseiro, o candidato mais bem preparado, pode ter um desempenho ruim. Poxa, professor, eu tenho me preparado já há 1 ano, há 8 meses, há 9 meses, ou talvez até há mais tempo, e o meu desempenho foi ruim. Nossa, eu sou um concurseiro ruim, tudo que eu fiz foi em vão. Não, gente. Transformar a preparação em resultado depende de inúmeros fatores. Você pode ser o candidato mais bem preparado e ter tido um dia ruim. Pode ter sido o momento em que aquela prova trouxe aqueles temas que você estava com maior fragilidade. Como também acontece do candidato que não estava tão bem preparado e aquele dia foi o dia dele. Caiu aquele tópico que o candidato bem preparado não sabia, mas por uma eventualidade do destino, ele sabia. Então ponha isso na sua cabeça. Esse resultado não define a sua capacidade, certo? Segunda verdade é a seguinte: a realização de uma prova te dá uma oportunidade única de diagnóstico pessoal. O que é que a maioria esmagadora dos candidatos fazem depois de um resultado ruim, de um desempenho ruim em uma prova? Pega a prova, joga no lixo e fala: eu só quero esquecer. Eu só quero que esse momento de tristeza passe. E, gente, a tristeza é real, acontece. Todo mundo deve ter o seu momento de choro, seu momento de tristeza e tudo mais. Mas, gente, você fazendo uma prova, tendo um desempenho ruim, você tem uma oportunidade de diagnóstico pessoal que simulado nenhum no mundo vai te dar, que mentoria nenhuma no mundo vai te prestigiar. Você fez uma prova, teve um resultado ruim,
o momento é de você utilizar isso como uma oportunidade para se autodiagnosticar como concurseiro. Primeiro, analisar, poxa, quais foram as razões que me levaram a esse desempenho ruim? Você vai analisar, poxa, professor, eu estudo, cara, eu sabia de tudo. Eu fui pegar a prova depois para resolver, eu sabia resolver a prova toda. Mas na hora da prova eu fico nervoso. Me dá uma agonia, me dá o branco. Gente, se você se enquadra nessa situação, seu problema não é estudo. Seu problema é você vai ter que buscar ajuda em outras vias, uma ajuda psicológica, uma terapia para analisar as causas desse nervosismo, dessa ansiedade que acaba te deixando impotente diante da prova. Então não é questão de estudar mais, é questão de você se preparar agora por outras vias. Poxa, professor, o meu problema é que eu vi que eu estou muito bem em algumas disciplinas, estou muito ruim em outras disciplinas. Como aconteceu, alguns alunos falam, poxa, professor, fechei a parte específica. Mas na parte geral, professor, foi uma miséria. Já outros não. Professor, a parte geral foi bem, mas na parte específica eu fui horrível. Então é o momento de analisar quais foram as razões do seu desempenho ruim. Por que analisando isso? Porque é a partir dessa análise que você vai planejar a correção, né, do seu estudo. Poxa, se eu fechei ou quase fechei a parte específica, meu amigo, as disciplinas jurídicas para você não são um problema. Você vai se dedicar agora ao quê? Às outras disciplinas que você teve um desempenho insatisfatório. Vai se aprofundar nelas. Também é um momento para você diagnosticar o seu estudo. E, sobretudo, analisar se fazer uma pergunta que é muito importante e a maioria dos candidatos deixam de lado. O seu sofrimento tem sido proporcional ao seu estudo? Léo, como assim? Não entendi nada. Eu vou explicar para vocês. Gente, existe um mito que o concurseiro acha que o importante é sofrer. O importante é abdicar. O importante é abrir mão. Mas não é bem assim. De fato, muitas vezes, como consequência do seu estudo, você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa ter gastos de ordem financeira. Você acaba, de certa forma, sofrendo por conta de afastamento social, né? Você tinha uma vida e, de repente, sua vida de estudos muda e tudo mais. Mas isso são consequências do estudo. Eu vejo muita gente sofrendo sem estudar. Como é que isso ocorre, por exemplo? Poxa, sexta-feira meu melhor amigo está fazendo aniversário. Me convidou, olha, vai ter uma festa lá de noite em casa, vai? Poxa, cara, não posso ir porque eu vou estudar. Beleza. Sexta-feira de noite, festa comendo. O que é que o cara está fazendo em casa? Abre o livro e não estuda. Aí fica lá, WhatsApp, computador, Netflix, né? Faz uma coisa, faz outra, menos estudar. Sofreu? Sofreu. Eu te pergunto, esse sofrimento teve alguma valia para o seu objetivo? Nenhuma. Então analise isso. Analise, ao longo dessa sua preparação, o seu sofrimento decorreu da sua preparação ou da sua procrastinação? Então é um momento para realizar esse diagnóstico, certo? Que é importantíssimo. A terceira verdade é a que você precisa tomar uma decisão. Mas você não pode, em hipótese nenhuma, cair no loop do recomeçar do zero. Por quê? Quando estamos diante desse momento, e esse é um momento decisivo, o concurseiro tem duas decisões a tomar. Ou ele desiste. Olha, concurso não é para mim. Eu vou buscar obter meu crescimento pessoal de outras formas, e existem outras formas. Ou você continua. O que é que boa parte dos concurseiros fazem?
ficam no meio. E aí, nesse momento inicial de chateação, não voltam a estudar, esquecem, né? Ah, não quero saber disso mais não. Aí passa um mês, 2 meses, esquece boa parte do conteúdo que ele viu. Depois de um tempo me aparece a notícia de um edital. Aí ele volta. Mas ele volta de onde ele parou? Não. Ele recomeça do zero. Por isso que eu chamo de loop, porque você nunca sai dele. Edital lançou, vou voltar a estudar. Vou recomeçar do zero, porque eu não lembro de muita coisa. Aí recomeça do zero. Estuda aqueles 2 meses, 3 meses, vai fazer a prova. Tem um desempenho insatisfatório. Aí começa de novo. Não quero mais concurso. Volta um edital. Muitas vagas na sua cidade ou no seu estado. Aí você volta, recomeça do zero. Tem um desempenho ruim e aí volta. Gente, não fique nesse loop. Esse ciclo é infinito. Então, tome uma decisão. Olha, se você, é aquilo que eu sempre brinco, se você não é herdeiro ou não vai casar com ninguém que é rico, você vai ter que lutar muito para ter uma melhoria de vida. Você pode lutar muito na iniciativa privada, empreendendo, buscando empregos bons na iniciativa privada, ou você pode lutar estudando para alcançar um cargo ou um emprego público. Não existe jeito fácil. Agora, a luta é você que vai escolher. Então, esse é um momento de decisão. Você só não pode ficar nesse meio, porque nesse meio você vai cair nesse loop infinito do recomeçar do zero. Isso você não pode fazer. Então, ou você sai, ou você continua. Tem o seu momento de choro, mas continua, certo? Mas não caia nessa síndrome do concurseiro que começa sempre do zero. Porque esse muito dificilmente vai lograr êxito. E a última verdade, para aqueles que obviamente pretendem continuar, é a seguinte: olhe para o horizonte, planeje e execute. Tudo que você adquiriu nessa sua trajetória até aqui, você não perdeu. Está aí em você ainda. O português, o raciocínio lógico, a informática, o direito constitucional, o direito administrativo, estão aí. Você não perdeu nada. Então, continue. De certa forma, aprimore os seus conhecimentos, porque existem outros concursos. Se você, poxa, professor, eu quero ser militar. Cara, tem Nordeste, tá tendo agora, se eu não me engano, PM Paraíba, vai abrir esse ano PM Sergipe. Poxa, professor, mas não, eu quero ser PM da Bahia. Então não para, cara. Continua, o próximo concurso vai chegar. Do mesmo jeito que teve pessoal que no de 2019 não teve um desempenho tão bom, continuou, e nesse teve um excelente desempenho, cara, continua. Mas o que você não pode é parar. Se você tem a disponibilidade e a ideia de se abrir para outras frentes, além daquelas voltadas à Polícia Militar e à Polícia Militar do Estado da Bahia, poxa, o que não falta é concurso. E essas 4 disciplinas, português, informática, 5, raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo, é o que você mais vê por aí em todos os concursos, basicamente. Teve contando agora aqui um caso, o aluno falou: poxa, professor, eu estou triste porque eu fechei a prova de Direito da PM Bahia. Português eu fui muito bem, só que quando chegou História, Geografia, né, Informática, eu não fui legal. Poxa, eu acho que eu não vou dar certo nessa vida. Eu falei: cara, olha, é o seguinte, tem prova aí do MP Bahia, que está com o edital aberto, que não cai História, não cai Geografia, Informática é menor, não tem Matemática, é só raciocínio lógico, e Direito é só constitucional e administrativo. Eu acho, na minha singela opinião, que você se daria muito bem nessa prova. Então, gente, olhe para o horizonte. Concursos existem, certo? Então, é meu conselho para vocês, certo? Do fundo do meu coração. Vejam através da decepção. Nada acaba aqui. Isso foi só mais um passo, mais um degrau
mais uma pedrinha que você vai utilizar na ponte que você está construindo para a sua aprovação.